Bom dia, irmãos. Mais um domingo, dando continuidade aos estudos que estamos fazendo no Centro de Educação Cristã. Estamos estudando nesse semestre os livros do Novo Testamento. Já terminamos os 4 evangelhos. E hoje nós vamos iniciar o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. E eu queria, antes de iniciar esse estudo, orar com você, agradecendo a Deus mais essa oportunidade de juntos podermos estudar a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque podemos estudar a Tua palavra. Obrigado porque ela é vida, ela nos direciona, ela é lâmpada para os nossos pés. Que possamos, ó Deus, receber do Senhor todas as orientações necessárias para que possamos viver uma vida prática de acordo com a Tua vontade, Deus. Abençoe esse estudo, me orienta, me capacita. Obrigado, Deus, por cada irmão que está em sua casa, vendo esse vídeo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro de caráter histórico. É o único do Novo Testamento que apresenta a história seguinte à ascensão de Jesus Cristo. E você já pode, na sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 11, observar que Lucas, o autor desta obra, ele descreve o momento quando Jesus ascende aos céus e os seus discípulos são testemunhas oculares desse fato. Atos é o segundo livro de uma obra de 2 volumes escritas pelo médico Lucas e endereçada ao amigo Teófilo. Como nós vimos no estudo do Evangelho de Lucas, Teófilo era grego, possivelmente um homem de muita influência na sua sociedade, e isso nós podemos deduzir pelo fato de que Lucas o chama de excelentíssimo Teófilo. É para esse homem que Lucas escreve, e isso você pode encontrar tanto em Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, como Atos capítulo 1, versículo 1. A ascensão de Jesus é a cena final do Evangelho de Lucas. E é a cena inicial do livro dos Atos dos Apóstolos. Lá em Atos 1, 10, 11, a gente encontra a seguinte descrição: e ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas, as cartas. Os evangelhos apresentam o Filho do Homem como o Rei dos Judeus, como escreveu Mateus, com foco nos judeus, apresentando Jesus como filho de Davi. Os evangelhos apresentam Jesus em ação, curando, fazendo milagres, realizando milagres, como descreveu Marcos. Lucas apresenta Jesus humanamente, mas não deixando de ser divino. E João apresenta Jesus como Salvador. Em Atos, o Filho do Homem é mostrado em poder
através do Espírito Santo. Os evangelhos mostram o que Cristo começou a fazer. Atos mostra o que ele continuou a fazer através do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos. Mas há uma pergunta, principalmente para aquele que não está familiarizado em estudar a palavra, que não conhece muito bem a palavra e que poderia estar agora vendo esse vídeo. Quem é o Espírito Santo? Para que esse Espírito Santo viria? Para isso é necessário a gente lembrar que o próprio Jesus havia prometido aos seus discípulos que após a sua morte ele enviaria o Conselheiro, o Espírito Santo. Lá em João, capítulo 14, versos 15 a 21, nós encontramos essa promessa do Senhor Jesus. E eu queria ler com você, eu gostaria que você me acompanhasse em sua Bíblia, João 14, de 15 a 21. Diz assim a palavra: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Esse era o Espírito Santo prometido a cada um daquele que cresce na pregação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em João 15, 26 e 27, Jesus reforça dizendo: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Essa promessa do envio do Espírito Santo, a presença do próprio Deus vivendo em cada um daqueles que crescem, é cumprida a partir do dia de Pentecostes, quando aqueles discípulos têm uma experiência maravilhosa ao estarem reunidos em Jerusalém, atendendo inclusive a uma instrução do próprio Jesus. E eles estando reunidos, no dia de Pentecostes, vem de repente um som alto do céu, no lugar onde eles estavam reunidos, numa casa, e eles viram como se labaredas de fogo pudessem se pousar sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, cada uma conforme o Espírito Santo os capacitava. E vocês devem lembrar que havia na cidade, por conta do dia de Pentecostes, pessoas de várias regiões, e que, atraídas pelo som, elas vêm maravilhadas e ficam perplexas em perceber que aqueles galileus, aqueles homens
eles começam a falar e eles entendem na sua própria língua. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, como árabes, como cretenses, eles declaram: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Isso está lá em Atos, capítulo 2, verso 11. João 15, 26, o versículo que nós lemos há pouco, menciona que seremos testemunhas. E esse é o coração, é o cerne do livro de Atos. Nós, cristãos, convertidos ao Senhor Jesus, sermos testemunhas do próprio Jesus. A palavra testemunha, ela aparece mais de 30 vezes no livro de Atos. E a grande pergunta que eu fiz a mim, e eu gostaria de fazer a você que está vendo esse vídeo: você tem testemunhado de Cristo nesse tempo? O plano de salvação do Senhor Jesus, que você reconhece, tem sido apresentado às pessoas com quem você convive no seu relacionamento diário? Às vezes a gente defende com tanto ardor um candidato, um político, um partido, e às vezes nós temos uma dificuldade tremenda de apresentar Jesus Cristo aos nossos amigos e às pessoas que nos cercam. Eu queria fazer um alerta, que é algo que o Senhor Jesus me chamou a atenção, é que quando o Espírito Santo que habita em você e em mim nos alertar a respeito da necessidade de falarmos de Cristo, do plano de salvação, dessa graça maravilhosa, quando o Espírito Santo nos incomodar, nós precisamos estar certos de que Ele já preparou o coração daqueles para quem Ele está indicando que nós falemos a respeito do seu amor. E a gente pode ter certeza disso que eu estou falando, se a gente, por exemplo, abrir em Atos 8 e ler o testemunho de Filipe pregando o Evangelho a um etíope numa estrada deserta. Esse livro de Atos é um livro que, no Novo Testamento, é o único livro histórico. Como eu falei antes, ele foi escrito por Lucas. A data provável, quando esse livro foi escrito, é 65 depois de Cristo. O local é indeterminado. O alvo desse livro eram os judeus e os gentios. E o versículo-chave é o versículo 8, que eu queria ler com você. Acompanhe aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 1, verso 8, é o versículo-chave desse livro. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A expressão-chave deste livro é o Espírito Santo. Se nós quisermos fazer um esboço desse livro, nós podemos dividi-lo em 3 blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 4, nós podemos ver um período em que é o período dos judeus, onde o Evangelho é testemunhado pelos discípulos para aqueles que habitavam em Jerusalém. O líder que toma a frente nesse período, que dura aproximadamente 7 anos, é Pedro. E a cidade, como eu falei antes, é Jerusalém, que naquela época era a metrópole da nação judaica. O capítulo 8, verso 5, ao capítulo 12, verso 25, nós começamos a perceber
perceber o período de transição de Jerusalém para fora de seus muros. O Evangelho chega até Antioquia. O líder continua sendo da igreja nesse tempo, continua sendo Pedro, e esse período dura aproximadamente 10 anos. E é bom lembrar sempre que é na cidade de Antioquia que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Do capítulo 12 ao capítulo 28, é o período dos gentios, onde a igreja se expande para fora de Jerusalém, para fora da região de Samaria e da Judéia, e chega até Roma, através do apóstolo Paulo. Roma, a gente não pode esquecer que naquela época era a metrópole que incorpora o poder mundial naquele cenário. Esse período, do capítulo 12 ao 28, dura aproximadamente 16 anos. E se vocês observaram esses 3 blocos, eles cumprem exatamente aquilo que havia sido instrução para os discípulos lá no capítulo 1, versículo 8 que nós lemos. O Evangelho sai de Jerusalém, abrange a Judéia e Samaria, e ele se estende até os confins da terra. O livro de Atos, ele apresenta uma divisão natural. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro testemunhando para os judeus. E a sua palavra para aqueles homens, e a gente pode perceber isso, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 38, a palavra principal que encontramos nesse período é: arrependam-se. Lá no versículo 38, após aqueles homens escutarem aquele discurso maravilhoso de Pedro, após Pentecostes, eles perguntam para Pedro, o que faremos? E Pedro responde para eles: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Em Atos 13 a 28, nós percebemos Paulo testemunhando para os gentios. A sua palavra, diferente da palavra de Pedro, não é arrependam-se, mas creiam. Isso porque, para o judeu que conhecia a história do Messias, era necessário que eles mudassem os seus conceitos a respeito de quem seria, de fato, esse Messias. Não um general, mas um salvador pessoal. Já os gentios não conheciam esse Messias. Muitos nunca tinham ouvido falar nele. E por isso eles precisavam crer. Em Atos 16, versos 31, o apóstolo Paulo fala o seguinte, após ele ser liberto de forma fantástica, de uma forma toda especial. Os irmãos devem lembrar quando Paulo e Silas estão presos naquela cadeia e há um terremoto. E em Atos 16 descreve que de forma sobrenatural aqueles homens são libertos da prisão, e o carcereiro, trêmulo, pergunta para ele: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles te responderam: creia no Senhor Jesus. Aliás, eu diria que essa é a pergunta essencial que todos nós devemos fazer. O que precisamos fazer para ser salvos? A resposta: creia no Senhor Jesus.
Atos, se nós pudéssemos resumir esse livro em uma sentença, poderíamos dizer que Lucas apresenta a confirmação da expansão da mensagem de Cristo pela ação do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e por meio das perseguições. Em todo o Antigo Testamento nós vamos ver Deus tratando exclusivamente com os judeus. No Novo Testamento vamos ver Deus tratando com todas as nações. O propósito desse livro de Atos, ele pode ser resumido da seguinte forma: Atos dos Apóstolos, os apóstolos em ação, os apóstolos orientados pelo Espírito Santo pregando a palavra, mas a presença permanente do Espírito Santo. Então nós temos os atos dos apóstolos, mas temos os atos do Espírito Santo. E essa soma de forças resulta em algo maravilhoso, que é a Igreja do Senhor Jesus. Em Atos 1:8, que nós vimos como aquele texto-chave do livro de Atos, ele mostra e afirma que o Espírito Santo estaria presente no decorrer de toda a história da igreja. Sendo assim, podemos afirmar que o livro de Atos é o relato do cumprimento desse versículo e dos resultados dele. Muitos têm sugerido que o melhor título desse livro não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado cerca de 50 vezes ao longo desses 28 capítulos. E é Ele que capacita, é Ele que dirige, é Ele que lidera, é Ele que fala através dos apóstolos, é Ele que orienta, aprova e reprova os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, apenas 2 personagens humanos recebem destaque nesses 28 capítulos desse livro, que são Pedro e Paulo. O primeiro ocupa quase 10 capítulos do livro. O segundo, Paulo, ocupa o restante dessa obra literária. O livro abrange um período muito breve da história, são aproximadamente 33 anos depois de Cristo. Vai do ano 30 ao ano 63. Mas é um período de suma importância para a história da igreja e da história do universal. Esse livro trata da fundação da Igreja Católica Apostólica do Senhor Jesus Cristo. Ele trata da Igreja Universal, que é baseada nos ensinos dos apóstolos e baseada na rocha que é Jesus Cristo. Mais uma vez, a nossa atenção deve ser voltada para Atos 1:8, porque esse versículo, quando diz que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, todo o registro de Atos é norteado a partir desse versículo. É ele que revela o grande objetivo do Espírito Santo e a concretização da tarefa de fazer a mensagem maravilhosa do Evangelho chegar não só em Jerusalém, mas passando por Jerusalém, através da Judéia, através da Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos os Atos dos Apóstolos, a ação daqueles homens, guiados pelo Espírito Santo, através desses 2 poderes, Deus forma a igreja, e essa igreja, que é formada por homens como eu e você, tem a missão maravilhosa de estender
a proclamação desse evangelho, que é salvação para todo aquele que crê, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, como nos confins da terra. Dos capítulos 1 ao capítulo 7 de Atos, nós vemos o evangelho sendo expandido dentro dos limites de Jerusalém. E isso começa a mudar, e a gente precisa lembrar, como eu falei no capítulo 2, nós vimos a respeito, rapidamente, a respeito do dia de Pentecostes, o discurso de Pedro. No capítulo 3, tem a narrativa, a partir do capítulo 3, de uma cura que vai causar um reboliço em Jerusalém, quando Pedro e João curam um paralítico, e eles são questionados perante o Sinédrio sobre essa cura. E nós vemos no capítulo 2 também instruções a respeito de como a igreja estava em comunhão permanente. Os irmãos dedicavam-se, está lá no capítulo 2, verso 42, os irmãos dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e eles partiam o pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por eles. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, seus bens, e partilhavam com aqueles que tinham necessidade. E eu vejo, irmãos, nos dias de hoje, tudo isso que tem ocorrido em função da pandemia, do coronavírus, como é bom pertencer à Igreja de Cristo, como é bom a gente juntos podermos dividir um pouco daquilo que Deus tem nos dado com aqueles que estão passando dificuldades. E essa é a dinâmica da igreja, Mas não só isso, eles louvavam a Deus, e acima de tudo, esses homens tinham a simpatia de todo o povo. E aqui isso nos chama a atenção, irmãos, quando eu comentei antes a respeito do nosso testemunho. Será que, como cristãos, diante dos nossos amigos, o nosso testemunho tem causado simpatia aos que nos rodeiam, ou pelo contrário, causam repulsa? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Nós vemos também nesses 7 capítulos iniciais o discurso de Estevão e o momento onde Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, morre. Isso está lá no capítulo, no finalzinho do capítulo 7. E a partir do capítulo 8, nós vamos ver que, por conta dessa morte de Estevão, o evangelho se propaga para fora de Jerusalém, possivelmente por causa das perseguições que começaram a ocorrer. Isso está lá no capítulo 8, a partir do versículo 1. E é interessante a gente observar que no versículo 3 do capítulo 8, Lucas menciona que Saulo, ele ainda não era Paulo, Saulo detestava a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E por conta dessa perseguição, o evangelho sai de Jerusalém. E Samaria é alcançada. O etíope é alcançado por Filipe. O Cornélio é alcançado por Pedro. Está lá no capítulo 10 de Atos. E é evidenciada a chegada do evangelho para os gentios fora de Jerusalém. O evangelho chega na Antioquia, e aonde, como eu comentei antes, os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos. Isso está lá em Atos, capítulo 11, no verso 26.
A conversão e o chamado de Saulo de Tarso para o apostolado, eles são descritos por Lucas a partir do capítulo 9 e desencadeia aí o terceiro e precioso momento do cristianismo. Esse último bloco do livro é a realização da incumbência de Cristo de que seus discípulos deveriam ser testemunhas até os confins da terra. E glórias a Deus, graças a Deus, que o Espírito incomodou aqueles homens e aqueles homens pregaram fora dos muros de Jerusalém para gentios e o Evangelho chegou até nós, gentios. De perseguidor do Evangelho, nós vamos ver a narração maravilhosa da transformação de Paulo naquele encontro dele com o próprio Jesus no caminho de Damasco. O Evangelho, por conta disso, através da vida deste homem, Paulo, chega a Roma, não antes de Paulo sofrer muito, sendo apedrejado, espancado. Um homem que perseguia os cristãos agora sofre pela pregação do Evangelho e tem prazer nisso. E acha que isso é lucro. A igreja do Senhor Jesus, ela sofre oposições. Oposições internas, nós podemos ver isso, por exemplo, quando aqueles dois discípulos, lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, vendem sua propriedade, escondem parte do dinheiro para apresentar diante dos irmãos a sua oferta. E naquele momento a gente percebe o juízo de Deus, e é naquele momento também que a igreja começa a crescer. Em Atos 10, de 1 a 48, descreve como a oposição que o próprio Pedro tinha em pregar o Evangelho para os gentios. E é quando o Senhor permite que ele tenha uma visão de um lençol, e dentro daquele lençol, répteis, quadrúpedes, animais, e no capítulo 10 existe uma frase interessante, quando a voz que Pedro ouve através daquela visão diz para ele: levante-se, Pedro, e mate e coma. E ele diz: não, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Só que a voz lhe diz pela segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. E o próprio Espírito diz a Simão, lá no versículo 19, que 3 homens viriam procurá-lo, e ele deveria segui-los, e ele deveria apresentar o Evangelho para aqueles homens gentios. E Pedro vai na casa de Cornélio, prega o Evangelho de forma poderosa, e todos se convertem. E lá no versículo 45 diz que os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. A oposição foi quebrada na vida de Pedro. E por conta disso, no capítulo 11, ele, apesar da resistência de alguma parte da igreja de Jerusalém, Pedro defende a posição de que os gentios precisavam ouvir o Evangelho. Há uma controvérsia também em relação à doutrina, quando os judeus saem de Jerusalém e vão até Antioquia, e lá na Antioquia passam a tentar ensinar para os novos convertidos que era necessário, que eles tinham que se circuncidar, irmãos, conforme o costume ensinado por Moisés.
porque senão eles não poderiam ser salvos. E Paulo e Barnabé se levantam contra isso e vão até Jerusalém defender que essa posição estava errada. E nós vemos que essa oposição tem como resultado que, após a solução desse problema, Paulo e Barnabé voltam de Jerusalém e pregam o Evangelho e a igreja continua a crescer. Nós vemos também que ocorreram alguns conflitos, né? E em Atos 15 ocorre um conflito entre o missionário Paulo e o outro missionário Barnabé, mas quando a gente pensa que a coisa está fora do controle, Deus intervém e utiliza duas novas duplas. E Paulo e Barnabé saem para destinos diferentes, pregando e proclamando a mensagem. Além dessas oposições internas, a igreja, ela também tem oposições externas. E a gente eu posso citar algumas, por exemplo, quando Pedro e João são presos, como eu citei antes, por conta da cura daquele paralítico em Jerusalém. Só que aí, como resultado, a igreja cresceu mais. Os apóstolos são presos, são perseguidos. A igreja é perseguida por Saulo, está lá no capítulo 9. Paulo é perseguido pelos judeus. Elimas se opõe ao evangelho, mas Elimas fica cego e Sérgio Paulo crê. Os judeus perseguem Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé são perseguidos em Icônio, na cidade de Icônio. Paulo é apedrejado. E quando pensavam que ele estava morto, largaram ele para lá, mas o homem era resistente no poder do Espírito. Haviam oposições, blasfêmia, perseguição aos discípulos, mas o Senhor permitia tudo isso como instrumento para que a igreja continuasse a crescer. Mais conspirações dos judeus, mas o evangelho volta para a Macedônia e continua o seu desenvolvimento. Irmãos, Lucas, ele nos escreve, inspirado pelo Espírito Santo, esse livro maravilhoso. E o seu propósito dominante é relatar o que o Senhor ressurreto fez por muitos servos, em muitos lugares, em benefício de muita gente, através do seu Espírito. Atos é um livro singular e inspirado por Deus para edificar a igreja. E eu concluo a primeira parte desse estudo de Atos, nesse resumo dos livros, dos capítulos, dizendo para você que a oposição fez a igreja prosperar. E quando nós, cristãos de hoje, encontrarmos oposição, não devemos ficar surpresos, mas encontrar em Deus, como aqueles discípulos do passado encontraram, coragem, força e auxílio. Sempre que a verdade do Evangelho é pregada com fidelidade, os frutos dessa pregação vão aparecer. Lá em em Atos 4, do versículo 3 ao versículo 4, diziam: agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Queridos, a oposição faz parte do processo.
O verdadeiro objetivo da igreja é o ensino, é a comunhão, é a realização dos sinais, são os prodígios e, sobretudo, salvação de vidas. Esse é o verdadeiro objetivo da igreja. Quando a igreja apresenta Cristo em sua formosura e o Espírito Santo em seu poder, é impossível que os homens não sejam atraídos a ela. Uma igreja cheia do Espírito Santo é, sim, uma igreja que trabalha. Este é o grande desafio ao lermos o livro de Atos, que fica para nós, cristãos de hoje. Há uma missão a ser cumprida. Aqueles homens cumpriram muito bem a sua missão. E eu e você? Como temos cumprido a nossa missão? Se dizemos que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador e cremos no Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, temos trabalhado de fato para que o Evangelho que recebemos de graça possa também ser conhecido por aqueles que nos cercam e que também precisam, se é que não conhecem, precisam do Evangelho do Senhor Jesus para a transformação de suas vidas e, acima de tudo, para que eles possam herdar a grande promessa de uma morada eterna nos céus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra fique no nosso coração e que na nossa semana possamos ler esse livro e domingo que vem falaremos a respeito das viagens missionárias de Paulo. Eu queria que você pudesse ler, estudar na tua Bíblia, para que possamos juntos nos aprofundar e aprender um pouco mais a respeito das coisas do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, ser testemunhas vivas da transformação que o Senhor pode fazer na vida do homem que te aceita como Senhor e Salvador. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, irmãos.